dever indispensável louvar e adorar ao Senhor Jesus em sua glória, independente do que você esteja passando. E cada momento difícil que você passa está preparando você para uma experiência gloriosa com Deus, porque é isso que Deus busca. Nós estamos estudando a respeito da glória de Deus. Quando eu me vi tocado por Deus para pregar sobre esse assunto, eu me alegrei muito, porque é um dos assuntos que chama muito a minha atenção e desperta muito o meu interesse. No entanto, enquanto eu estava preparando, eu fui sendo confrontado por uma responsabilidade muito grande. Falar da glória de Deus, meus irmãos, é algo que homem nenhum deveria se atrever a tentar, a não ser que o próprio Deus o enchesse com o seu Espírito e o capacitasse para tal. Eu temi e tenho temido cada sermão que nós estamos vendo sobre este divino assunto. Nós vimos a respeito da glória de Deus na oração, aonde Salomão, o rei, tendo assumido o trono, empenhou-se em construir o templo ao Senhor, e o Senhor abençoou aquele momento, derramando sua glória e enchendo a casa com sua glória. Mas, se vocês observarem, deixa bem claro o texto onde diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Se os irmãos despertarem interesse pela glória de Deus, os irmãos vão olhar para as glórias humanas como algo repugnante, como lixo, como escória. Quanto mais você vislumbra a glória de Deus, mais você menospreza a vanglória humana. Aqui nós vemos Salomão orando ao Senhor, e a glória de Deus desce, consumindo o holocausto e enchendo a casa. Então, se os irmãos têm interesse de fato na glória de Deus, você será uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma criança de oração. E à medida que vocês se derramam em oração, o resultado será vocês desfrutarem, experimentarem da glória de Deus. No entanto, meus irmãos, a glória de Deus também se manifesta através do seu sacrifício sincero por Cristo. Se vocês observarem, a continuação diz assim: que desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios. Então observe que não foi uma oração vazia, foi uma oração que trouxe consigo sacrifícios e holocaustos. E aí entra aquela questão: olha, de que adianta você ter contato com o pobre, com o necessitado, e dizer, olha, vai em paz e Deus te abençoe, você ora por ele, mas não lhe dá os recursos necessários para que ele tenha algum alívio? De que adianta isso? De que adianta uma fé sem obras? Então observe que a oração, ela precisa ter também ação. Ela precisa também ser recheada de sacrifícios. E que sacrifícios são esses? Nós vimos nos sermões anteriores. No entanto, é assim que a glória de Deus se manifesta, através da oração, através do sacrifício vivo que é o seu corpo, sua adoração ao Senhor. Agora, meus irmãos, nós vimos também que a glória de Deus é conhecida e a manifesta através do seu temor e do seu tremor, que é o que nós vemos aqui
os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Foi isso que nós vimos também. Quando você experimenta da glória de Deus, você olha para si e percebe o quanto você é indigno, inútil de estar na presença desse Deus tão majestoso e glorioso. Mas a mesma glória que te derruba, nós vimos que é a glória que te levanta e questiona: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então você tem um contato com a glória, se sente indigno, depois ela te purifica e te questiona: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesse levantar-se você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, ainda a respeito da glória. Mas antes disso eu quero questionar os irmãos: como é que você se sente quando você fica sabendo que você não tem nenhuma glória? Como você se sente ao saber que sem a glória de Deus você não passa de lixo? Como é que você se sente? Como você se sente ao saber que a glória de Deus é a única existente e ninguém mais tem glória neste mundo? Como você se sente ao saber que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com você? Você se sente como ao ouvir colocações como essa? Salomão, filho de Davi, ele entendeu que a glória de Deus é a melhor coisa que tem. Aqui Salomão passa a conhecer e a louvar e adorar a Deus em sua glória. Salomão se buscou, olhou que não era nada, se prostrou e se alegrou, louvando e engrandecendo e exaltando o Deus Todo-Poderoso. Agora, no livro de Isaías, o Senhor diz assim, 42, versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então a glória de Deus é dele e de mais ninguém. Isso incomoda algumas pessoas. Eu digo com certeza aos irmãos, porque eu tive contato com uma cristã que estava aflita, revoltada, porque algumas coisas deram erradas. E eu falando para ela, disse: olha, tudo redunda na glória de Deus, descanse na glória de Deus. E essa pessoa não gostou. E disse: por quê? Deus, ele é tão egoísta e quer a glória só para si, e não deixa que nós tenhamos glória. E aí eu expliquei a ela o que nós vamos ver em algumas questões aqui. A glória de Deus no louvor e na adoração. O versículo 3 diz: todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então observe, a glória de Deus traz louvor e adoração. Eles adoraram e louvaram ao Senhor. Então o coração passa a ser um coração grato, um coração de louvor e de adoração. É isso que a glória de Deus traz sobre aquele, sobre quem ela se manifesta. Foi o que aconteceu com Jó. E a glória de Deus não é desfrutada ou reconhecida apenas quando as coisas dão certo, mas também quando dão errado. Por exemplo, Jó 42, do 1 por diante diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade,
falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso Jó disse, depois de ser confrontado por Deus em algumas questões. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que os irmãos podem chegar a algo tão grandioso assim, a ponto de ter um vislumbre da glória de Deus, de você dizer, Senhor, eu tenho uma intimidade tão próxima, tão profunda de Ti agora, que é como se meus olhos te vissem. Antigamente eu te conhecia de boca, as pessoas falavam de Ti, hoje não, eu te conheço intimamente, pessoalmente. Você olha e diz, eu quero para mim essa glória. Mas irmãos, por trás de cada pessoa que vive intimamente com Deus, existe uma história. Por exemplo, antes de Jó chegar a essa compreensão, existia uma história por trás dessa experiência íntima de Jó com Deus. Por exemplo, no versículo 1, do 12 por diante, fala que sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e os mataram, os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou-se grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e quando caiu sobre eles que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, a reação de Jó foi prostrar-se e adorar ao Senhor. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe que por trás daquela intimidade de Jó houve uma história. E não para por aí. No capítulo 2, do 6 por diante, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui Jó estava interessado na glória de Deus e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda te conserva a integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então observe que aquele que hoje desfruta da glória de Deus teve uma história por trás que fez com que ele desfrutasse e aprendesse hoje desse momento. Foi o mesmo com Moisés.
Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Você vê algo dessa natureza e diz: meu Deus, por que não é assim comigo? Como eu quero esta glória que vem de ti, Senhor? Mas você esquece que por trás de tudo isso existe uma história. Outra coisa também muito interessante a respeito de Moisés é quando diz em Deuteronômio 18, do 18 ao 19: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui, meus irmãos, é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Deus se valeu de Moisés para dizer: eu vou levantar um profeta semelhante a ti. É óbvio que Cristo é superior infinitamente a Moisés. Mas aqui Deus está trazendo Moisés a uma estatura aonde todos precisariam honrar e admirar a vida de Moisés. Porque ele tinha essa intimidade com Deus. Mas por trás de tudo isso, como eu disse, tem uma história. Em Êxodo, por exemplo, capítulo 4, do 10 por diante: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Observe a resposta do Senhor a Moisés. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? O que Deus está dizendo a Moisés aqui é: eu fiz você pesado de língua. Isso é um trabalhar meu na sua vida. Então aquilo que Moisés fez para a vida dele, aqui ele descobriu que era obra de Deus. E ele teve que engolir e aceitar isso. E Deus diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Em Êxodo 33, 18 por diante, diz: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Observe o interesse de Moisés. Era sempre na glória de Deus. Você vê a vida de Abacuque, por exemplo. Quando Abacuque diz em seu livro, capítulo 3, versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Você observa declarações como essa e você diz: que incrível! Eu queria ter também nos lábios louvores como esse, mas por que Abacuque tinha esse tipo de experiência? Por trás, meus irmãos, existia uma história. Abacuque também experimentou das possibilidades e dos momentos de tristeza e de angústia. O versículo 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não deem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então observe que Abacuque tinha experiências de momentos de perdas, de dor e de sofrimento, e ele não abria mão de forma alguma dos louvores a oferecer a Deus. A vida de Asaf também. Quando Asaf diz no capítulo 73, do versículo 25 a 26: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que declaração tão majestosa! Por trás dessa declaração também existe uma história de sofrimento.
Veja só o que Asaf tinha passado antes de dizer isso, ainda no capítulo 73, do versículo 12 ao 17. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Observe que dilema, que angústia vivia Asaf. Ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperando. Olhava para a sua vida cada dia castigado, cada manhã afligido, e ele disse: não vale a pena servir a Deus. Agora, o interessante aqui é que ele não disse isso para ninguém. Não saiu da boca dele essas declarações. Ele disse que se pensasse em falar estas coisas, ele se sentiria um traidor da geração do povo de Deus. E ele guardou isso calado até que Deus disse: você vai começar desfrutando e experimentando de minha glória, mas não antes de ter uma história de sofrimento com o Senhor. Etam, falando de Davi, ele diz assim no Salmo 89, do 3 ao 4, onde Deus diz: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, o meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração, até que chegou em Cristo. Mas observe que compromisso tão glorioso de Deus com o seu servo. Tem uma história, meus irmãos, tudo tem uma história por trás. Observe o que Davi vivia com Deus no Salmo 16, do 2 por diante, diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo e a minha sorte. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então Davi olhou para o que tinha, tanto que ele tinha já, quanto depois que perdeu em alguns momentos, e ele disse: e daí? O Senhor, tu Senhor, és meu. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O que é que eu quero mais? Então observe que por trás de cada experiência gloriosa com Deus, há uma história de sofrimento. Foi assim também com o apóstolo Paulo. Veja que declarações tão firmes de um homem tão seguro daquilo que acredita diante de Jesus Cristo. Sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13, ele diz: digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então observe que o apóstolo Paulo disse: olha, eu já passei por tudo nesta vida: fome, solidão, sofrimento, fartura, abundância, mas nada disso me separou do amor de Cristo, da minha satisfação nele. E aos Coríntios, na sua segunda epístola, do 10 e 11, capítulo 12, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, e isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Mas observe, o prazer de Paulo estava nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Não porque ele era masoquista, mas porque ele queria louvar a Cristo com tudo na sua vida, por amor de Cristo. Porque ele entendeu que quanto mais fraco ele se sentisse, mais forte diante de Deus ele estaria. E a preocupação de Paulo era com a glória de Deus. Mas para Paulo chegar a isso, meus irmãos, teve por trás uma história. Na sua ainda, só que um pouco antes, Epístola aos Coríntios, a segunda epístola, agora do 7 ao 9, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então observe, o apóstolo Paulo vivia uma vida de sofrimento, porque Deus enviou um espinho na carne do mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, com o propósito de que ele não se tornasse uma pessoa arrogante com o que viu na glória. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Percebem, meus irmãos, o interesse destes homens que desfrutaram da glória de Deus? É dever indispensável louvar e adorar ao Senhor Jesus em sua glória, independente do que você esteja passando. E cada momento difícil que você passa está preparando você para uma experiência gloriosa com Deus, porque é isso que Deus busca. Observe Jesus Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Pai quer verdadeiros adoradores, que se alegrem e desfrutem da glória dele, não dessa glória mundana. Essas pessoas que se alegrem em saber que a Deus é toda glória, e que essa pessoa não tem glória nenhuma em si, ou de si. Como é que deve se adorar a Deus e louvar a Deus? Você observa nos Salmos 30, versículo 4: salmodiai ao Senhor, vós seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Louvem ao Senhor, deem graça a Ele. O salmista ainda diz, no Salmo 69, 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Ou seja, dando graças a Ele por tudo. Aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve na sua epístola, capítulo 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas observem, louvem, engrandeçam, agradeçam, deem graças ao Senhor por tudo, e vocês começarão desfrutando da glória de Deus. Por que devemos fazer isso? O Salmo 89, dos 5 ao 7, deixa claro isso, porque o nosso Deus é assim, irmãos. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. É por isso, porque o nosso Deus é assim. E o Salmo 92, 1 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Por que devemos? Porque é bom render graças ao Senhor. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque eu devo viver
viver a minha vida adorando, louvando, agradecendo a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Ainda em Isaías capítulo 26, versículo 13, Isaías deixa algo muito interessante a ser observado. Aqui é como se Isaías dissesse: olha, nós pertencemos a ti, Senhor, e não estamos à venda. Porque Isaías reconhece o seguinte, no capítulo 26, versículo 13: ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm domínio sobre nós. Outros senhores têm domínio sobre nós. Vejam o que os governadores estão fazendo com o povo de Deus. Porque eles são senhores sobre nós. Mas, graças a ti somente, é que louvamos o teu nome. É graças a ti somente, Senhor, que louvamos o teu nome. Não estamos à venda. Não vamos abrir mão desse louvor e dessa adoração. Antes, nós vamos buscar crescer nas ações de graça. Como o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, do 6 ao 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A sua vida precisa ser de crescimento, de gratidão a Deus. Por que tanto questionamento? Por que tanta reclamação? Por que tanta busca por aquilo que se falta? E por que tão pouca ações de graça? Cresçam em ações de graça. O crescimento, meus irmãos, ainda aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse louvor, essa gratidão, essa adoração precisa ser constante. E em tudo que você fizer, seja por palavra ou ação, que seja para o nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre por Cristo graças a Deus. Ainda aos Colossenses, Paulo diz, no capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então parem de reclamar, parem de achar que falta alguma coisa e passem a agradecer, inclusive pelo seu sofrimento. Sim, façam feito Jó e todos os que eu aqui citei. Prostre-se em adoração ao Senhor, dizendo: Senhor, graças te dou e te louvo, porque o Senhor me ensinou a receber e também a perder. Meus irmãos, o salmista Davi, ele via essa graça, essa glória de Deus como algo maior que tudo. Observe o que ele diz no Salmo 63, do 1 ao 3. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida e exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Por que ele fazia isso, meus irmãos? Porque ele entendia que a tua graça, Senhor, é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Então é assim que os irmãos precisam fazer. Se os irmãos quiserem desfrutar, experimentar da glória de Deus, e no dia que os irmãos experimentarem, desfrutarem, os irmãos vão ver o quanto perderam tempo com o lixo de glórias humanas. A glória de Deus também está no louvor e na adoração. O que os irmãos sentem quando ouvem textos como esse? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Isso alegra ou aborrece os irmãos? Porque se isso incomoda os irmãos, é porque os irmãos estão mais envolvidos com o mundo do que com a glória de Deus. É dever indispensável louvar
e adorar o Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam disso em sua glória, porque o Pai procura por estes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não esqueçam que por trás do que vocês veem, nossa, eu quero ser igual o irmão Fabiano, igual o pastor Marcos, igual a irmã Maria, igual a Joyce, igual a irmã Maria da Luz, quando é que eu vou ser? Não foi fácil a vida de comunhão de cada um de vocês aqui. Para os irmãos chegarem hoje aonde estão, por trás existe uma história. Cada um de vocês tem uma história particular com Deus que deve ser valorizada, que deve ser apreciada e que deve fazer com que vocês conquistem esse momento especial com Deus pela graça dele, de sua glória, de desfrutar de sua glória. Como nós vimos, meus irmãos, como deve ser esse louvor e essa adoração, com cânticos ao nome de Deus, exaltando com ações de graça. E como nós devemos adorá-lo? Sim. Ou por que nós devemos adorá-lo? Porque Ele é Deus nos céus, que deve ser celebrado por suas maravilhas, por sua fidelidade, porque Ele é incomparável, porque ninguém se assemelha a Ele, porque Ele é sobremodo tremendo, temível sobre todos. E aí eu trago a questão da mulher que se aborreceu. Olha, se essa mulher não se alegra com a glória de Deus, com o fato de só Deus ter glória, é porque ela está envolvida demais com o mundo. Se Deus abrisse mão de sua glória, ainda que seja por mínimo que fosse, todos os irmãos pereceriam no inferno. O que salva os irmãos é a glória de Deus. O que mantém os irmãos aqui é a glória de Deus. Deus não pode mentir. E se Ele diz que alguém, além dele, tem glória, Ele está mentindo. Porque ninguém tem glória. Porque só Deus criou todas as coisas e capacitou a todos. Qual é a glória do homem? Se o que o homem tem foi de Deus que ele recebeu. Vimos isso no estudo. Então, se Deus dissesse, tá bom, eu vou dar um pouquinho da minha glória para você, estávamos todos condenados e Deus deixaria de ser Deus. Como isso é impossível? E para o nosso bem e glória de Deus, isso não pode ser realizado. Estamos seguros na salvação do Senhor. Por quê? Devemos buscar a glória de Deus, porque é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Porque tudo o que devemos dar é graças a Deus. Porque essa é a vontade dele em Cristo para convosco. Porque nós não estamos à venda, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. E porque antes de qualquer coisa, nós queremos crescer em ações de graça. Crescer para que tudo que nós fizermos, seja por palavra e ação, nós fazermos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças a Deus Pai por Ele. Porque nós cremos, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus é melhor que a vida. Se disser, olha, o que é que você quer? Continuar vivo por muitos anos? Ou continuar com a graça de Deus? A gente vai dizer, posso morrer agora. Porque nós entendemos que a graça de Deus, a glória de Deus é melhor que a vida.